Oh, Deus maravilhoso. Aleluias. Obrigada, Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem comigo. Nós iremos ler uma mensagem dos salmistas, que está assim, lá em Salmos 125. Amém? Salmos 125. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração. Amém? Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda da roda de Jerusalém, assim o Senhor estará à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam a mão à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-os, Senhor. E os que praticam a maldade, a paz haverá sobre Israel. Amém? A palavra do Senhor, ela está aberta, ela é eficaz. Nós vamos falar hoje, nesta noite, sobre confiança. Eu venho te levar, pode se sentar, igreja. Eu venho levar a você a pensar sobre confiança. Nunca pare de lutar. Esse é o nosso lema, é o lema de quem confia no Senhor. Amém? Confiança significa crença de que algo não falhará e que é bem feito ou forte suficiente para cumprir. Crença na probabilidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outrem, crédito, fé. Confiança é ter fé. Amém? E só de nós estarmos aqui nesta noite, nós já fazemos um ato profético da fé, porque nós sabemos em quem podemos confiar. Amém? Na vida, muitas coisas acontecem que podem nos abalar, mas quando confiamos em Deus, temos um alicerce forte que não se abala. Uma pessoa que confia no Senhor, não confia em sua própria sabedoria, riqueza, retidão. Essa pessoa também jamais direciona essa confiança que só pode ser dada a Deus. Amém? Então, nesse primeiro tópico, eu gostaria de falar com você sobre confiança. Nós vamos ler aqui o versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Amém? Você crê nisso? Que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião? Um monte, ele pode apresentar uma barreira protetora, mas também uma presença incontestável que não se pode pôr em dúvida ou questão de resistência sólida, forte. Assim temos que nos apresentar diante do Senhor, temos que estar vigilante, temos que ser forte, resistente, nós temos que ser como um monte de Sião, na presença de Deus, amém? Você crê nisso nesta noite? A palavra do Senhor nos diz também, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, lá em Salmos 87. O irmão está colocando aqui, glória. Salmos 87, nós iremos ler 1, 2 e 3. Amém? O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha sermos comparados ao monte de Sião. Que maravilha que o Senhor nos comparou. Deus tem prazer em nós. Por isso Ele nos compara com o monte de Sião. Por quê? Porque o monte de Sião para Ele tem um grande prazer. Amém? E o salmista nos diz lá, voltando no Salmo 125, no capítulo 2. Aleluias.
O Senhor, Ele nos protege. Amém? A proteção de Deus. Aleluias. No capítulo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia. O que podemos entender é que o Senhor protege. Ele está sempre presente ao nosso redor, independente da situação. Independente do problema, independente da luta, independente do que você esteja enfrentando, seja hoje ou seja na sua vida cotidiana. Não depende de você, depende de Deus. A única dependência que nós temos que ter é a fé, é a confiança em Deus. Amém? A pergunta que eu faço para você nesta noite é: o que tem te abalado? O que tem te abalado? As lutas, os problemas financeiros, perseguições, exclusão, problemas familiares, o que tem te abalado? A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 34, no versículo 19. Salmos 34, versículo 19, tem uma palavra do Senhor para o nosso coração. Aleluias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Você confia que o Senhor pode te livrar de qualquer aflição, de qualquer problema, de qualquer luta que você possa estar enfrentando? Você crê nisso nesta noite? Você deve estar se perguntando: como manter a confiança em Deus em momentos difíceis? Não é fácil, né, irmãos? Ah, mas é muito fácil falar. Falar é muito fácil. Ah, não está vivendo o que eu estou vivendo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Realmente, irmãos, às vezes aquele problema que para mim é pequenininho, para um outro irmão, aquele problema se torna um pouco maior e assim por diante, né? Cada um tem as suas lutas. Quem somos nós para compararmos a dificuldade do outro, né? Nós aprendemos nas dificuldades. Então, às vezes em calamidades, em doenças e em outros, será que não irão acontecer essas coisas nos que confiam no Senhor? Você acha que os que confiam no Senhor são inabalados de acontecer uma enfermidade, de acontecer, às vezes, uma perda, de acontecer, às vezes, um problema familiar? Nós não somos isentos. E a palavra do Senhor, ela deixa bem claro para nós. Só que nós temos uma diferença. Nós sabemos em quem podemos confiar. Nós sabemos com quem nós podemos nos abrir. Nós sabemos com quem nós podemos estar falando e que a nossa resposta vem. A resposta é certa. Eu respondo aqui para você. Claro que o Senhor pode nos livrar de todas as coisas. Mas o que o texto quis dizer é que temos sua proteção em nossas vidas em momentos difíceis. Isso é garantido. Nós temos a proteção de Deus. Independente do que nós estamos passando, sabemos que podemos confiar nele e que a proteção dele é sobre nós. Ai de nós se não tivéssemos a proteção de Jesus Cristo, né? Ai de nós. Mas o que está nos mantendo de pé na presença do Senhor é a certeza, né? É a certeza de que o Senhor fará em nossas vidas. Nós vamos ler lá no capítulo 37, Salmos 37, no versículo 5. Salmos 37, versículo 5, o Senhor traz uma palavra para nós, porque eu não quero falar aqui, irmãos, palavras dos meus lábios, são palavras do Senhor, palavras que estão escritas aqui, na promessa que o Senhor nos prometeu. Quando nós temos dúvidas de alguma coisa, nós temos que abrir a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é a nossa psicóloga particular, ela é com quem nós podemos contar nos momentos difíceis, tem sempre uma resposta vinda de Deus para o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Aleluias. Nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos na tua proteção, confiamos no teu amor.
O Senhor, Ele nos protege nos aspectos espirituais e não é casualmente, mas continuamente, desde agora e para sempre. Então temos que confiar no Senhor. Ele nos protege contra o inimigo, contra o pecado, contra o mundo perverso, contra nossos desejos carnais, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, tem uma palavra do Senhor que confirma: nós temos que confiar em Deus. Amém? Aleluias! A palavra do Senhor nos garante essa vitória. Olha o que Ele fala para nós em meio à nossa confiança nele. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Declara isto nessa noite, minha irmã. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos fortalece. Nós não podemos fazer nada pela nossa força, pelo nosso entendimento. Muitas das vezes a gente ora, a gente pede a Deus e fala: Senhor, mas está demorando tanto, Deus, por que eu não tenho recebido aquilo que eu estou pedindo a Ti, ó Pai? Mas nós temos que ter paciência, temos que esperar o silêncio de Deus, porque na hora certa Ele trará a resposta, Ele trará a vitória para nós. E nesse momento, e meu irmão, minha irmã, nós não podemos agir pelas nossas forças, não podemos agir no silêncio de Deus, porque isso atrapalha, porque muitas das vezes a gente vê o silêncio de Deus e começa a querer colocar as nossas mãos, colocar as nossas forças, colocar as nossas vontades, e isso nos impede de receber a bênção de Deus. Isso nos traz barreiras com o Senhor Jesus. Então, nós, em meio à circunstância, não é o acontecimento que vai determinar o que vai acontecer. Quem determina é Deus. Não é o acontecimento que vai determinar o que vai acontecer. É Deus que determina. O médico pode ter falado, não tem jeito, mas Deus fala, tem jeito. Aleluias! Você crê nisso nessa noite? Aquele problema que você está enfrentando, alguém chegou perto de você e falou, você confiou a palavra a alguém, aquela pessoa te jogou um balde de água fria. Isso não tem jeito, já passei por isso. Isso não vai acontecer. Isso não tem como. É impossível de acontecer. Mas a palavra do Senhor nos garante, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lembre sempre da palavra do Senhor. Derrote o inimigo apenas com o poder da palavra de Deus. Derrote o seu inimigo apenas com o poder daquilo que está escrito. Se está escrito, foi escrito por quem? Foi escrito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que inspirou o salmista, inspirou todos aqueles que escreveram o livro, todos aqueles que escreveram a palavra estavam ligados no Espírito Santo de Deus, e é palavra do Senhor, é promessa de Deus, não foi para o passado, é para nós. Ela se renova cada manhã, a palavra do Senhor, ela se renova, então nós temos que crer, temos que colocar em prática, mas não é falar da boca para fora, é falar crendo com o coração que você irá receber, em nome de Jesus, porque Deus, Ele nos fortalece. Não viva pela vista, não é o que vai reger a sua vida, aquilo que você... O que vai reger é aquilo que você não vê. Você não viva só do que você está vendo, dos acontecimentos. O que acontece com o seu vizinho, o que acontece com o outro lá na frente. Não importa, irmãos. O que importa é o que Deus vai fazer na sua casa. O que importa é o que Deus vai fazer no seu lar. O que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. Nós somos vasos, somos instrumentos. Nós temos que crer na palavra. Senão, de que adiantaríamos nós estarmos aqui se nós não crêssemos? Não é verdade? Porque às vezes aquele que falou com você lá fora, ele é ímpio. Ele não conhece a verdade. Ele não sabe que aqui tem uma promessa. E que essa promessa, independente do que acontecer, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Aleluias. Palavra do Senhor, proteção em nossas vidas. Santo és, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e feche a tua porta. Ô sabedoria de Deus, hein? Por que Deus manda nós fecharmos a porta, irmãos?
Porque quando a gente fecha a porta, a gente não é interrompido. Quando a gente fecha a porta, a gente consegue falar com o Senhor. Quando a gente fecha a porta, a gente tem intimidade com Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer intimidade. Ora. Ele pede que você ore. Mas é orar, irmãos, sem cessar. É com fervor, é com confiança, é com crédito, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E vocês viram a importância dos montes. Papai, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o secreto te recompensará publicamente. Eu tenho que falar essa palavra bonita, publicamente. Oh, Jesus, obrigado. Aquele que te humilhou vai ver a tua vitória, meu irmão. Você pode dar um glória? Aquele que te humilhou vai ver a tua vitória. Oh, Deus falou, se Ele falou, vai cumprir. Vai cumprir, porque a promessa está na palavra, eu creio. Está na palavra do Senhor. Se está na palavra, não tem ninguém que possa contestar, meu irmão. Você pode entristecer o seu coração, você pode ficar triste com alguma palavra que veio até você. Não guarde, abra a Bíblia. Ela é o nosso manual, ela está aqui, a nossa receita espiritual. Amém? Nela tem tudo que a gente precisa. O Senhor, Ele enviará uma palavra para que o nosso coração seja aquietado, para que possamos esperar com tranquilidade no Senhor. Amém? A circunstância não é o acontecimento que determina o que vai acontecer, meu irmão. Então creia, porque o Senhor pede para você entrar no quarto, porque o quarto é um lugar de tranquilidade, é um lugar secreto, é um lugar onde você pode ter mais comunhão com Cristo, e a oração ela tem que ser sem cessar, em petições ao Deus Todo-Poderoso, é um diálogo, é uma conversa, é uma entrega, porque o Senhor, Ele é o nosso Pai, e nós podemos conversar com Ele como Pai, nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, então nós podemos nos abrir, nós podemos falar das nossas intimidades, aquilo que nós não temos liberdade às vezes de falar para o nosso esposo, às vezes não temos liberdade de falar para um filho, o filho não tem liberdade de falar para os seus pais, às vezes a gente não quer delegar isso a uma pessoa desconhecida, então nós temos que delegar isso a Deus, porque Ele ouvirá a nossa oração. Aleluias! E ainda que pareça que o Senhor esteja em silêncio, confia. Confia. Confiança é ter fé. Nunca pare de lutar. Amém? Confia, porque o Senhor, Ele vai estender na hora certa. Não é no meu tempo e nem no seu tempo. Nós estamos acostumados a receber tudo assim muito rápido. Queremos fazer uma comida, pegamos um macarrão instantâneo, em 3 minutos ele está pronto. E ainda assim a gente reclama que está demorando para fazer. Mas Deus não é assim. Deus não é um macarrão instantâneo. Deus, Ele age na hora certa, no momento oportuno, naquele momento em que Ele vai alcançar a sua vida em direção a Ele. Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, mas não sabemos pedir. Às vezes é algo que vai nos atrapalhar. E aí, às vezes Deus nos dá um tempo para que nós possamos pensar: Senhor, será que o que eu tenho te pedido está no teu coração, meu Deus? Será que o que eu tenho te pedido é a tua vontade, Senhor? Ou é a minha vontade, o meu querer, aquilo que vai me prejudicar? Porque a gente às vezes não entende. A gente só quer criticar, reclamar. Mas por que está demorando tanto, Senhor? Temos que ter paciência e esperar no Senhor, porque a resposta vem na hora certa. Amém? Não atrasa e nem adianta. É na hora certa. O Senhor sabe. Amém. Nós iremos falar agora sobre livramento. Aleluias. Oh, Deus. No capítulo 125 de Salmos, no versículo 3... Aleluias, a palavra do Senhor nos diz:
Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda sua mão para a iniquidade. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Amém? Para que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade. O que essa palavra vem nos falar ao nosso coração é que quanto mais uma situação de sofrimento dura, mais provável é que nossa confiança em Deus diminua. É Deus. Não é verdade? A gente fica esperando e aí a nossa fé vai ficando assim abalada, a gente vai começando a se enfraquecer. Quanto mais demora, mais vai diminuindo a nossa fé. Mas Deus, Ele cuida de nós. Ele não nos deixa, quando nós pedimos a direção do manual, Ele não nos deixa desamparado. Ele cuida de nós. A palavra do Senhor vem nos dizer lá em Mateus, no capítulo 24, 22... Mateus 24, 22, ele vem nos responder aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ah, meu irmão, o Senhor, Ele tem pressa em te dar aquilo que Ele te prometeu. Ele tem pressa porque Ele sabe que quando a gente está esperando, o quanto ansioso nós ficamos, o quanto nós podemos nos desanimar, o quanto podemos nos perder no caminho. Então, por isso Ele tem pressa. Ele tem pressa em nos dar aquilo que nós pedimos. Mas muitas das vezes aquilo demora, a culpa é nossa mesmo. Porque a gente tenta fazer com a nossa mão. A gente quer achar. Nós temos os nossos achismos. Nós pensamos assim, eu já falei com o Senhor, eu já pedi, é de Deus. E às vezes não é. E aí a gente vai e começa a agir com o nosso querer, com a nossa vontade, na nossa própria força. E na força e na violência nós não iremos conseguir, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Não é por força e nem por violência. Amém? Amém, irmãos? Nós temos que crer. Não é por força e nem por violência. É interessante que o salmista diz, após incentivar a confiança no Senhor, ele pede para orar em ação de Deus. Ele faz isso porque ele entende que a fé e a oração, elas caminham juntas. Fé, oração. Fé, oração. Orar sem cessar. Eu estou na minha casa, eu oro. Eu estou andando na rua, eu oro. Eu estou dirigindo, estou orando. Eu estou fazendo um almoço, estou orando. Em nome de Jesus. Estou lá no meu trabalho, meu Deus, não tem como eu orar, estou aqui em consagração. Mentaliza no Espírito Santo de Deus, coloque a sua fé, coloque a sua oração, não deixe de orar, independente do local. Ore a Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor. Você vai sair de casa? Senhor, me guarda. Senhor, guarda minha família. Isso é uma oração. Isso é uma oração curta, breve? É, mas o Senhor, Ele está atento, Ele está com ouvidos atentos para nos ouvir. Amém? O salmista está nos ensinando a orar. Os que deveriam orar e confiar no Senhor, e não ficar em passividade, deveria também ter atitude, buscá-lo ardentemente em oração. Então eu digo, o segredo da nossa vitória é a oração. Porque quando nós colocamos as coisas na direção de Deus, independente, uma simples oração, Senhor, me protege. Quantos livramentos que o Senhor já nos deu por conta dessa palavra. Ao sair de casa, às vezes não deu para orar. Senhor, me protege, me guarda, guia os meus caminhos. Senhor, protege meu filho. E a gente vê o livramento, a mão de Deus nas pequenas coisas, e às vezes nós não valorizamos. Nós só queremos ver as grandes conquistas. Mas e as pequenas? Você já parou para pensar em coisas maravilhosas que já aconteceu na sua vida, que às vezes não são grandes, no seu entender, mas são pequenos livramentos que o Senhor nos dá? Pequenas coisas que podem acontecer. Às vezes o Senhor evita que a gente se corte. Você está lá cortando uma carne, aí você está em oração, quando vê você está em espírito de oração, quando vê a faca, fala, Senhor, misericórdia, mas você olha, não cortou.
Oh, Jesus, é livramento, irmão. Você tem que agradecer, você tem que dar um glória. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós o tempo todo. São umas pequeninas coisas. Às vezes eu paro assim para pensar, Senhor, eu não sou merecedora. É tanta coisa que o Senhor nos dá. Eu penso, meu Deus, é comigo mesmo, Senhor? É para mim? É para mim, Senhor? É para nós, irmãos, é promessa. A gente tem que aceitar, a gente tem que receber. Quando é para nós, é para nós. O Senhor, Ele nos entrega. Ele nos dá nas nossas mãos. Aleluias. Por isso, não cesse de orar, para que Deus responda a sua oração. Essa é a principal ação do cristão. Tá? A principal ação do cristão é a oração. Lá em Tiago 5,16, na parte B, nos diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Aleluias. Confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso, irmãos? Você crê que a oração do justo pode muito? Você crê que Deus é capaz de ouvir a sua oração e é capaz de te entregar aquilo que você está esperando nesta noite? Aleluias, dê um glória. Aleluias. Continuando aqui, no capítulo 125, 5 de Salmos. Oh Deus. Aleluias. O salmista vem falar conosco assim, no 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Aleluias. O salmista refere-se agora àqueles que cedem sob pressão. Não é fácil, né, irmãos? Nós sabemos que não é fácil ser cristão. No mundo que nós vivemos não é fácil. Está difícil a gente sair na rua. Está difícil a gente sair na nossa casa. Quando eu vou sair eu falo, Senhor, me guarda e me protege. Porque o mundo ele é mau. O mundo ele é mau. Porque a palavra do Senhor diz, o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos em quem nós podemos confiar. E o nosso segredo é a oração. Amém? É a oração. Ele se refere que nós estamos vivendo sob pressão e estaríamos sobre o centro da impiedade e se deixaríamos contaminar e não suportaríamos as tentações. É verdade, porque não é fácil. Porque o mundo não oferece coisa ruim, não. Só tem coisa boa. Aos olhos humanos, aos olhos carnais, o mundo oferece coisas boas. Aqueles que não têm entendimento na palavra do Senhor. Mas nós que estamos alicerçados na palavra, sabemos discernir o que é bom e o que é mal. Amém? E Deus os tratará como aqueles que estavam oprimindo o povo. A justiça divina chegaria até eles. Isso é promessa do Senhor. A justiça divina chegaria até eles. Eu gostaria de ler com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo és. Eu gostaria de refletir. Como está a nossa vida? Gostaria que você pensasse. Quando estamos em casa, no trabalho, na faculdade ou em lugares de círculo social. Oh, Jesus, é difícil. Não é fácil ser cristão fora de casa. Não é fácil ser cristão no trabalho. Não é fácil ser cristão na faculdade. Não é fácil ser cristão andando na rua. Não é fácil, irmãos. Às vezes a gente tem vergonha. Quando a gente olha para o lado, a gente vê situações que nos envergonham. Mas nós temos que falar o quê? Tem misericórdia, Senhor. Temos que colocar a oração na frente. Pedir a Deus, Senhor, nos dê proteção. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia nos lugares onde andamos, Senhor. Será que estamos agradando a Deus com as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes têm agradado a Deus? Responde aí para você mesmo. Será que as minhas atitudes têm agradado a Deus? Eu pergunto para mim também. Não é fácil. Não é fácil.
Temos que vigiar o tempo todo. Vigiar como? Como que nós devemos vigiar? Orando, entregando o nosso caminho ao Senhor. É através dele que nossas atitudes vão mudar. E através das nossas atitudes nós podemos mudar o mundo. Você sabia que nós podemos mudar o mundo? Nós temos o poder de mudar o mundo através da palavra do Senhor? Porque as nossas atitudes, elas nos influenciam quem está ao nosso redor. Porque muitas das vezes a gente chega em algum lugar, a pessoa fala assim, você é cristão, né? Vocês já ouviram isso, irmãos? Ser diferente, ser cristão. Amém, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Você poderia fazer uma oração para mim? Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. A pessoa te confia em você como cristão. Porque ela sabe em quem ela pode confiar. Que são pessoas que estão alicerçadas na palavra. Então elas dão crédito. Elas dão crédito quando ela vê um cristão. Amém? Você crê nisso? Que as pessoas dão crédito ao cristão? Por isso é que nós temos que ser exemplos. A gente não precisa de força, a gente não precisa de violência, a gente não precisa obrigar a ninguém a fazer nada. Nada vai acontecer se não for da vontade do Senhor. As nossas atitudes farão a diferença. Como assim? As nossas atitudes na nossa casa farão a diferença no nosso lar. As nossas atitudes na rua farão a diferença na rua. As nossas atitudes na faculdade farão a diferença na faculdade. Quando alguém olhar para você, vai falar, opa, mexe com aquele ali não. Não mexe não. Ele é de Deus. Não é assim que as pessoas falam? É homem de Deus, é mulher de Deus. Não mexe não. Não mexe não, passa direto. Deixa quieto. Por quê? Porque sabe que nós somos a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A palavra do Senhor nos garante. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aleluias. Portanto, meus irmãos, eu gostaria que vocês meditassem junto comigo aqui em Mateus 7, no versículo 9, nós iremos ler do 9 ao 11. Uma palavra que diz o Senhor para o nosso coração. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixes, lhe dará uma serpente? E vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Oh Deus, é promessa de Deus para nós. Ele é o nosso Pai. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? A promessa do Senhor está aqui aberta para nós. É palavra eficaz, é palavra do Senhor. A palavra garante: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Quem é o Pai? É Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos céus, nos darás bens aos que lhe pedirem. E como é que a gente pede para Deus? É na oração, meu irmão. É no joelho dobrado. É na oração que a gente pede. É com a nossa confiança, é com a nossa fé, é com o nosso alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, pedimos que Ele venha nos encher, que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos dar vitória. E é isso, é garantia, porque Ele vai dar, vai se cumprir, independente do tempo. Tenha paciência, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de adorar, porque na adoração você receberá. Não é só reclamar, é agradecer. Temos que ser gratos. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia do Senhor. Se nós estamos respirando, muito obrigado, Jesus, pelo ar. Quantas pessoas estão em leitos de hospitais, internados, entubados, sem condições. Nós estamos aqui, podemos respirar, glória, sem máscara, gente. Aleluias, sem máscara, porque o Senhor, Ele fez cair todas as máscaras para a glória dEle. Amém? Amém?
Aleluias. Nós confiamos em Deus e é por isso que nós estamos com esse alicerce forte. Eu pergunto para você, você que é pai, mãe, é responsável, você tem um filho. Esse filho te pede uma vez. Aí você fala, eu não vou te dar hoje não, meu filho. Aí ele pede de novo. Aí você com dor no coração, não tem como. Aí ele torna a pedir chorando. Aí seu coração já fica mais aquebrantado. E aí ele chora e ajoelha. E por favor. E aí a gente vai se amolecendo. E a gente vai se amolecendo. E quando vê, a gente vai e cede. Não é verdade? Nosso pai é a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do Senhor, o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza, de toda a vida, de tudo que está nos céus e na terra. Gente, nós somos milionários em Cristo. Nós podemos pedir com confiança, porque nós sabemos que nele nós alcançaremos as nossas petições. Aleluias. Se nós que somos maus damos aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, o que Ele nos dará? O que Ele nos dará? Mas tem vez que os nossos filhos nos pedem coisas que nós não podemos dar. Por financeiro? Também. Mas não só por isso, porque nós sabemos que vai prejudicá-lo. E aí, meu irmão, ele pode chorar, ele pode fazer pirraça, ele pode bater porta, mas a gente mantém. Hoje você não entende, mas amanhã, no futuro, você irá entender. Não é assim que a gente fala? Hoje eu não vou te dar, se eu te der, isso vai te prejudicar. E assim é o Senhor conosco. Por isso que a gente espera. E a gente espera às vezes com paciência no Senhor. Mas no Senhor, alicerçado no Senhor, na palavra do Senhor, orando sem cessar. Porque dele vem o nosso socorro. Amém? Aleluias. Assim é o Senhor em nossas vidas. Podemos não entender no momento, mas lá no futuro o Senhor mostrará o entendimento. Mesmo assim, é preciso continuar confiando em Deus. Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Vamos ler lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20, a palavra do Senhor para o nosso coração. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! O poder que em nós opera é o poder de Deus. Ele fará muito mais abundantemente além. Oh, meu Deus! O que a gente está temendo, irmãos? A gente não tem que temer, a gente tem que crer que Ele fará. Isso aqui tem que ser palavra profética para a nossa vida. A gente só vence o inimigo lutando com ele, com a palavra de Deus. Ele vem com uma palavra negativa e você joga uma palavra de vitória. Ele vem com uma palavra de derrota e você joga outra palavra de vitória. Ele vem com uma palavra que vai te deixar para baixo, você joga uma palavra nele. Porque no poder da palavra nós iremos vencer o inimigo. Em João 16:33... João 16:33, Deus também tem uma promessa para nós. E nós temos que, essas promessas nós temos que guardar em nosso coração. E elas têm que fazer parte da nossa vida todos os dias. A hora que a gente tiver em aflição, a gente lembra dessas palavras e clama ao Senhor. Porque o Senhor, Ele responde através da palavra dEle. Amém? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh Deus! Se Deus já venceu o mundo, Ele promete que no mundo nós teremos aflição, mas Ele já venceu o mundo para nós. Você crê nisso nesta noite? As aflições elas vêm, mas elas vêm para cair por terra. No nome de Jesus, porque é Ele que nos dá a vitória. Lá em Romanos 8, versículo 37 ao 39, estou encerrando, tá, irmãos? Para a gente encerrar, Romanos
8:37, aleluias. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh, aleluia! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você tem que crer. Aquela luta, ela não te separa do amor de Deus. Aquela provação, ela não te separa do amor de Deus. Mas é preciso crer. É preciso crer e confiar que Deus ele tem poder para fazer. Muito mais além, abundantemente mais. Amém? Aleluias! Aleluias! O que nos fará vencer? Eu te pergunto. Te pergunto e te respondo. É uma vida de oração sem cessar. Meditar na palavra. Isso nos ajuda a alimentar a nossa confiança. Porque quando nós estamos numa luta, numa provação, é difícil confiar. Não é fácil, irmãos. A nossa confiança ela vai se diminuindo. Mas para que isso não aconteça, feche a porta do teu quarto e ore. Amém? Aleluias. Porque é de lá que Deus vai mandar o socorro. É de lá que Deus vai mandar a vitória para você. Aleluias. Ainda que as provações te pareçam demoradas, não desanime. Permaneça firme. Não desista. Confia. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Eu gostaria de convidar a igreja que ficasse de pé. Aleluias. Que você seja grato, porque Jesus Cristo, que suportou além até o fim, você tem que ceder condições de caminhar e sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. Amém? Deus, ele suportou, Jesus Cristo, ele suportou até o fim. A nossa vitória já foi conquistada lá na cruz. Então você tem que crer. Somente creia, mas creia dentro da palavra. Veio aflição, palavra de Deus. Provação, palavra de Deus. Derrote o inimigo com a palavra. Amém? Aleluia. Confia no Senhor. Nunca pare de lutar. Feche os seus olhos. Aleluias.